Olá, minhas amigas, meus amigos. Na defesa da democracia, do bem-estar social, contra o fascismo. Alegrias, muitas alegrias. Até agora ainda se discute em certos setores mais sectários da esquerda o voto em Lula, ou melhor, o voto em Geraldo Alckmin através de Lula. Há uma turma realmente que alega questões de princípios para não votar em Lula no primeiro turno, porque tem Geraldo Alckmin como vice. Então não vota também no segundo turno, né? Porque o princípio vale para o primeiro turno, não vale para o segundo turno. Eu, por exemplo, recebi na timeline um companheiro que dizia: no primeiro turno meu voto não é Lula, eu voto por convicção em outro candidato. No segundo turno, se o pau quebrar, conte comigo. Não, peraí. Aí, nessa hora, o princípio muda. Você não vota no Lula no primeiro turno por causa do Geraldo Alckmin. E aí, no segundo turno, você vota no Geraldo Alckmin porque tem que eleger Lula. Quer dizer, esse princípio é meio estranho, né? Parece a moral pequeno-burguesa, a moral de classe média, em que piranha é a filha da vizinha. A minha filha não. E o dia que ela piranhar, mas foi por necessidade, foi um motivo bem justo e tudo. Ah, sei. Os princípios variam conforme a classe social. Por exemplo, um cidadão de classe média, um intelectual, alguém que tem um bom salário, pode ter mais princípios do que quem é proletário, ou precário, ou informal. Pode bancar um moralista, pode ter a chance, a hipótese, como dizem os portugueses, de em algumas ocasiões manter a sua dignidade, a sua aparente moral, aparente moralidade, dizendo: eu tenho princípios, eu não faço isso por causa dos meus princípios. Porque ele tem uma margem de manobra dentro da sociedade que permite ele ampliar-se um pouco para poder ter esta posição heróica. Em política, os princípios variam. Há uma diferença entre a política parlamentar e a revolução das massas. Na política parlamentar, você tem que ter jogo de cintura. Você tem que ampliar. Ainda mais numa situação no Brasil, que, como diz o advogado Pedro Serrano, não se trata de uma luta de esquerda contra a direita, e sim de civilização contra a barbárie. Juntem-se todos os civilizatórios contra os bárbaros. Precisamos tirar do poder os bárbaros. E a partir daí discutir a civilização. E a partir daí poder até, como civilizados, ter princípios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nas eleições para prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que eu muito admiro, que é um bravo combatente, não aceitou aliança com ninguém. Ele fazia parte do PSOL, era o candidato do PSOL, não aceitou aliança com ninguém. Eu falei: esse cara vai perder a eleição para o Crivella está fazendo aliança com todo mundo. Mas era um princípio do Freixo. Agora, para governador, o Freixo sai do PSOL, vai para o PSB e está buscando o mais amplo leque de alianças para se eleger. Onde foi parar o princípio? Ou ele está no meio ou no fim de um movimento? Como ele não tem princípio? Não, ele está fazendo a política parlamentar, o diálogo, a ampliação. Quando se é jovem, não se é um galho verde. Eu tive uma vez um cão que sofreu um acidente e quebrou a pata, mas ele tinha 3 meses de idade. Levei ao veterinário, o veterinário falou: não precisa nem engessar, nem fazer nada. Isso é o que a gente chama de galho verde. Esse osso é um galho verde. Como ele não está ainda nem formado, ele vai voltar para o lugar normalmente, vai sem problema algum. E foi o que aconteceu. Mas quando se é jovem, não é um galho verde. Só por ser jovem não se trata de um galho verde. É o contrário, é rígido, quebra, não verga, não tem o jogo de cintura necessário. Eu também já fui jovem, não nasci assim. Não nasci assim. Eu não sou Benjamin Button. Também tive minhas posições radicais.
Por questões de princípios, abandonei o partido, fui fazer a luta armada. Cometi erros, equívocos de análise. Por causa da minha própria juventude, do meu sangue quente, da minha necessidade de fazer a revolução a todo custo. Nós não estamos vivendo um momento revolucionário no Brasil. Nem o PT é um partido revolucionário. Não conseguiu nem sequer fazer as reformas. Não pode nem dizer que é reformista. Espero que agora, no próximo governo Lula, a gente avance em algumas reformas. O PT é um partido de esquerda, como muitos outros que existem no mundo. A mesma coisa é Lula. Lula não é um Che Guevara. Não é um revolucionário. Então não se trata de compromissos por princípios de revolução, revolucionários de uma esquerda pura, de uma esquerda puro sangue. Nós estamos vivendo uma luta parlamentar. Não estamos vivendo nenhum estado pré-revolucionário no Brasil. Se você olhar em volta, você tem um eleitorado profundamente conservador, de centro. Olha o arco gigantesco que é o Brasil. O Brasil não é o meu umbigo, não é o meu desejo. Eu não voto em Lula por causa do Alckmin. Gente, o Alckmin é um alfinete, é um grão de areia no turbilhão de alianças. E aí pode parecer sofisma, mas um jovem que diz isso, eu não voto por questão de princípios, não deveria, por exemplo, então, pagar impostos. Deveria fazer uma luta contra os impostos, porque os impostos, sobretudo os federais, sustentam essa canalha que está no poder no Brasil. Então, por questão de princípio, não pague seu imposto de renda. Não declare imposto de renda, recuse-se a pagar imposto. Ou, por questão de princípio, não compre produtos fabricados por multinacionais imperialistas. Sejamos radicais. Ou, por questões de princípio, um jovem professor não deve dar aula numa universidade que pertença a um Estado opressor, escravagista, ou que pertença a uma holding de educação pelo ensino privado. Tenho princípios. O princípio vai até certo ponto. Há uma diferença fundamental na luta de classes entre o princípio dos trabalhadores, que tem que ganhar o pão com o suor de cada dia, com muito pouca margem de manobra para ter princípios revolucionários, radicais, e o cidadão de classe média, que ainda tem um espaço para ser um chamado intelectual de esquerda. Como é um espaço muito pequeno para o preto da comunidade, diante do branco do Leblon, na sociedade. Os princípios variam conforme a classe social e conforme o momento histórico. Eu, por exemplo, quando era jovem, era sustentado pelo meu pai, mas eu tinha princípios que eram completamente opostos ao do meu pai ou da sociedade. O primeiro princípio que eu devia ter quando era jovem era não aceitar o dinheiro para ser sustentado por um pai. Era ir trabalhar, vagabundo. Esse seria um princípio. Aí eu poderia dizer, aqui eu penso, assim eu quero. Não. Tem princípios e cede em vários outros setores. Cede até na sexualidade, fazendo um sexo eivado de submissão, de dominação, onde aceita na sexualidade a posição de submisso, de dominado. Seria um sexo fascista? Delírio demais. Mas é uma questão de princípio. Se é para ser radical por questões de princípios, eu não volto no Alckmin, há dezenas de outros princípios que diariamente quem tem esses princípios tão rígidos desrespeita, cede. Não, mas aí é outro caso, aí tem sempre uma desculpa, aí é outro caso. Não, se é para sermos radicais, sejamos radicais em toda a extensão. Porque não é assim que a banda toca. Neste momento histórico brasileiro, a política ainda é um jogo. Ela não é uma ruptura nacional, uma ruptura que leva à revolução. O governo ainda controla o Estado. As classes sociais, existem as dominadas e as dominadoras. Nós estamos vivendo um caos pré-revolucionário, nem sequer revolucionário. E quando eu falo revolucionário, tendo por modelo a Revolução Soviética, a Revolução Russa, a Revolução
chinesa, a Revolução Cubana. É preciso ter muito jogo de cintura, é preciso ser maleável. Na verdade, eu acho que quem diz assim, não voto no Lula por causa do Alckmin, está encobrindo que está votando no Ciro, ou que não gosta do Lula, não quer realmente esta posição, não quer enfrentar um debate com os petistas ou com os lulistas. Então inventa uma história que, no primeiro turno eu não vou, mas se o pau quebrar no segundo turno eu estou lá. Não, se pau quebrar não tem segundo turno, compreende? Se pau quebrar não tem segundo turno. Quando a gente pede por um voto útil para Lula, é para encerrar de vez. É para evitar que Bolsonaro tenha um mês fazendo agitação e melando as eleições de outubro. É uma questão política, clara. Mas, enfim, também já fui jovem. Também já tive o sangue quente, os arroubos revolucionários. Também, diante de todas as minhas teorias que estavam em grande parte certas, também me transformei num jumento caminhando atrás de uma cenoura, sem enxergar ao lado, nem mais à frente, nem atrás, sem compreender as condições históricas. E há gente que, mesmo depois de jovem, já velho, continua com esse princípio. Alguma coisa está ganhando. A vida é um perde-ganha. Mas eu tenho um princípio básico. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.